Olá pessoal, e aí, tudo bem? Então, na última aula a gente pegou e criou um formulário mestre detalhe. Então, o que seria isso? A gente tem duas tabelas, uma tabela de paciente e uma tabela com os exames que determinado paciente fez. Então, por exemplo, que eu tenho a Maria ela fez os exames hemograma e coagulograma. E embaixo aqui eu tenho o Joaquim e o Joaquim fez só o AS. Então, as duas tabelas elas estão ligadas entre si. Então, quando eu seleciono um, ele representa os registros que faz parte daquela tabela. Quando eu seleciono o outro, ele mostra os outros registros. Nessa videoaula, a gente vai criar um formulário mestre detalhe utilizando o Rave. Então, para isso daí, vamos criar um novo formulário. Então, File, New, Form. Criamos o formulário. Agora a gente vamos criar uma outra conexão aqui. Você pode estar utilizando a mesma, caso você tenha utilizado o data module lá. Então vamos lá, um connection, um add table, outro add table. Então, vamos mudar o nome aqui para conexão. Conexão. Aqui vai ser o nome da tabela. Nome T paciente. E aqui vai ser o T exame. T exame. Exames realizados. Beleza. Vamos aqui fazer a nossa conexão. Então vamos clicar em Build, vamos construir a nossa string, Microsoft Jet. Em conexão, vamos selecionar o nosso banco de dados. Testa a conexão. Ok, ok, ok. Vamos deixar o login prompt como falso. E vamos conectar. Não está conectado. Vamos agora aqui ligar a nossa tabela nele. Então, conexão, table name, pacientes, e vamos ativar a tabela. Mesma coisa para exames realizados, então, table name, primeira conexão, conexão, table name, exames realizados, e vamos ativar a tabela. Beleza, como a gente está trabalhando com Rave, então vamos adicionar aqui os componentes necessários para o Rave. Então, primeiro o RD Project, então aí RD Projeto, e depois dois Dataset Connection, um Dataset Connection, outro Dataset Connection. Perfeito. Então esse daqui vai ser o RDST paciente, e esse daqui vai ser o RDST exames realizados. Legal. Então, esse daqui vai ligar com a tabela, hein? Então, tabela de pacientes, ter pacientes. E esse daqui vai ligar com a tabela exames realizados. Vamos salvar. 22, vamos deixar esse nome mesmo. E agora a gente vai criar o formulário. Vamos abrir o Rave aqui, vamos lá em Report, vamos colocar uma região. Colocamos aí uma região. Vamos colocar um band, que vai trazer o título da nossa relatório, e vamos colocar dois databands. Então, colocamos dois databands e um band. Nesse primeiro band aqui vamos colocar um texto. Vamos colocar aí relatório de exames realizados. Vamos mudar a fonte dele. Negrito itálico, ok. Legal. E agora a gente vai criar aqui os nossos Direct Data View. Então vamos em File, New Data Object, Direct Data View, próximo, vamos selecionar primeiro o paciente, clique em Finish. Depois para outra tabela, então Direct Data View,
Direct Data View, próximo, exames realizados, Finish. Aí aqui a gente vai ter os dois Direct Data View. Vamos pegar o primeiro aqui, nome, clica nele, clica com o botão Ctrl e clica com o mouse e arrasta ele para cima. Então estou apertando Ctrl para ele ajudar a trazer aqui. Vamos redimensionar o tamanho do campo, vamos diminuir um pouquinho e aqui vamos colocar um texto só para ficar mais claro sobre o que é este campo aqui. Então, nome do paciente. Nome do paciente. Se quiser eu posso deixar negrito aqui também para ficar mais visível. Neste campo aqui eu vou trazer os exames que o paciente realizou, que vai estar no DataView 2. Então, exame. Lembrando que eu tenho que clicar com o Ctrl, e daí eu clico com o mouse e arrasto. Então, exames. Vou redimensionar aqui também. Então, vamos colocar aqui 7. E aí, vamos deixar aqui um pouquinho para frente. Diminuir um pouco. Vou colocar aqui exame. Exame. 2 pontos. Aí. E aqui vamos colocar só uma linhazinha para dividir o nosso relatório. Então, eu coloquei uma linha aqui. Vamos dar uma alinhada nela. Aí. Pronto. Então, nesse primeiro relatório aqui, aliás, nesse primeiro band, a gente só vai alterar a propriedade dele, DataView, para DataView 1, que é o que pertence ao campo aqui, DataView 1. Já no DataBand 2, a gente vai vir em Band Style e vamos selecionar aqui detalhe. Detalhe, ok. Vamos lá, detalhe. Vou pegar aqui em Controle Band, vamos colocar DataBand 1. Vamos voltar aqui, legal. Vejam que já ficou, DataBand 1, DataBand 2, 2, por aí vai. Pronto. Aqui embaixo, continuando ainda no DataBand 2, a gente vai vir em Master View, então qual que é o meu DataView principal, que vai gerenciar os detalhes. Então vai ser o DataView 1 e qual que é a chave dele. Então a chave do DataView principal é o código. No caso dos meus detalhes, quem que vai ser o meu detalhe? Então primeiro eu tenho que vir aqui em DataView, que vai ser o 2. Agora estou trabalhando com os exames. E o detalhe vai ser o ID do paciente, porque o ID do paciente que está na tabela exame vai ser igual ao ID do paciente da tabela paciente. Então a gente fez isso daí, já está pronto o nosso relatório. Vamos testar ele aqui, prévio, gerou. Então vamos lá. Eu tenho aqui a Maria da Silva, ela fez o exame hemograma e coagulograma. Depois eu tenho o outro paciente aqui, que é o Joaquim de Andrade, que ele fez o AS. Beleza? Se a gente quiser, a gente pode fazer uma alteração aqui, em vez de colocar essa barra aqui, a gente pode colocar ela, delete, Ctrl Z, vou deletar ela e colocar ela aqui em cima, vai dar uma aparência um pouco melhor para o nosso relatório. Vamos lá. Ok.
Então, daí ele já separou diferente aqui para mim. Então, o primeiro paciente, o nome do paciente, os exames que ele fez, o segundo paciente. Então, depois vocês podem estar melhorando o visual do relatório aqui, você pode estar fazendo algumas outras modificações. A princípio, pessoal, é isso daí. Eu não vou mostrar para vocês como que faz para chamar para o Delphi, isso fica para uma próxima aula. E a gente termina essa aula por aqui. Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até mais.